Pessoal, temos diante de nós dois filósofos pré-socráticos. Os dois pensam totalmente diferente um do outro. Por um lado temos Heráclito, por outro lado temos Parmênides. Heráclito é aquele filósofo que defende que as coisas estão em constante mudança e transformação, que nada permanece o mesmo, que tudo que nasce, cresce, envelhece, morre, desaparece, vai virar outra coisa. Uma árvore que morre, ela pode virar adubo, do adubo ela alimentar a terra, porque a terra fique bem adubado e cresça uma outra árvore. Ela pode virar lenha e de lenha virar fogo. Uma árvore pode, árvore pode ser ir para a serraria, virar tábua e virar uma casa. Quer dizer, as coisas estão mudando, estão em transformação, nada permanece o mesmo, tudo está em constante mudança. A estrada que vai é a mesma estrada que volta, que nada permanece o mesmo e que as coisas mudam a partir dos contrários. Ele valoriza muito as diferenças, ou seja, as coisas que são diferentes fazem surgir o novo. Aí ele diz, né, se nós trouxermos para os nossos dias a energia elétrica, do positivo e do negativo, é possível surgir a luz, a lâmpada, aquilo que ilumina. A partir do masculino e do feminino, temos uma nova vida, e assim por diante. Podemos pegar, por exemplo, as diferenças entre as várias notas musicais diferentes, as várias ou 6 cordas do violão, que são diferentes, e aí dá uma harmonia musical. Pode surgir uma música diferente, nova. Então, para o Heráclito, nada permanece o mesmo. Tudo está mudando, tudo está em transformação. A única realidade que nós podemos captar pelo nosso conhecimento é a mudança. É a constante mudança, transformação, e que desses contraditórios está surgindo o novo. Por outro lado, temos Parmênides, que vai questionar isso. Quando ele diz assim, pode até mudar, porém essas mudanças são aparentes, porque se as coisas mudam, mas como é que eu consigo reconhecer alguma coisa no momento seguinte? Vamos supor, você criança, você bebê, você adolescente, você jovem, a pessoa quando fica adulta e fica idoso. Pode mudar, porém, alguma coisa vai mostrar que você continua sendo você. Aquela pessoa que era um bebê, que foi um jovem e que hoje é um idoso, continua sendo a mesma pessoa. Então, Parmênides vai dizer, tem o princípio da identidade que faz com que o ser seja ele mesmo. Então, as mudanças são aparentes, mas há algo que faz com que a gente, pelo nosso pensamento, pela nossa razão, a gente reconheça. Alguém cometeu um assassinato. Aí, se ele fosse na lógica do Heráclito, ele dizia, não, eu agora mudei, agora eu sou outro. O Parmênides vai dizer, não. Para que ele possa responder pelo crime, ele tem o princípio da identidade. Ele pode até ter mudado fisicamente, psicologicamente, mentalmente, porém, ele continua sendo o mesmo, então ele continua sendo responsável pelo crime que ele cometeu. Então, são duas formas de pensar. Por um lado, o Heráclito, que pensa que as coisas estão em constante transformação, por outro, temos Parmênides, que vai dizer que as coisas mudam na aparência, mas que há algo que a mantém para sempre. Mais um exemplo aí do Parmênides. O Parmênides vai, se analisarmos uma barra de ouro, a barra de ouro, nós podemos transformar ela em joias, podemos pegar e transformar em anel, em brinco, em pulseira, derreter tudo de novo e transformar de novo numa barra de ouro. No entanto, ele continua sendo ouro. Ele muda a forma de ser, mas ele continua tendo a mesma, poderíamos dizer, essência. Tá? Então essa é a grande diferença. E aí vem para nós,
o mundo é uma constante mudança, as coisas estão em constante transformação, as coisas permanecem para sempre, né? O Parmênides vai dizer, por exemplo, o ser é, e ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Logicamente seria contraditório, então o Parmênides ele pega pesado com Heráclito. Por outro lado, é possível a gente negar que a realidade está em constante mudança? Então vamos ler aqui o texto. O conflito entre a filosofia de Heráclito e de Parmênides baseava-se na preocupação com a origem, a transformação e o desaparecimento dos seres. Então, as pessoas se questionam, como é que as coisas nascem, por que elas morrem, o que elas viram, né? Heráclito afirmava que somente a mudança é real. Veja só, para Heráclito, a única coisa que você pode ter certeza é que as coisas estão em constante mudança, e que a permanência é ilusória. Então, que as coisas são as mesmas coisas seria apenas uma ilusão. Então, seria um fluxo perpétuo. O que deixa de ser, vira outra coisa, que deixa de ser também vira outra. Parmênides, por seu lado, vai colocar a contrapartida, dizendo somente a identidade, quer dizer, o princípio da identidade. Como é que você chega e como você se apresenta lá na migração, se você viajar para Nova York, você vai chegar no aeroporto, vai apresentar sua identidade, seu passaporte. E eles vão ter que reconhecer. É isso que Parmênides vai dizer. Então ele diz a única realidade que existe é a permanência. Que você pode nascer, envelhecer, mas você continua o mesmo. Que você é aqui no Brasil e que você apresenta um passaporte em outro país e você vai ser reconhecido porque você permanece o mesmo. Então ele vai dizer que as coisas permanecem. Tá? Então aqui, qual a diferença principal entre Heráclito e Parmênides, né? Então, para Heráclito, as coisas estão em constante mudança e transformação. Nada permanece para sempre. Tudo é provisório. Para Parmênides, tem o princípio da identidade. O ser é e não pode não deixar de ser. João é João e não pode ser João e não João ao mesmo tempo. Tá? A oposição de Heráclito afirmava que só a mudança era real e a permanência ilusória. Para Heráclito, o mundo é um fluxo, é mudança, é transformação, é como um rio que está em perpétua mudança. Nada é idêntico a si mesmo. O que é idêntico? A coisa você está vendo, mas ela deixa de ser, ela está mudando. Mudando para quê? Para ser o contrário. Do masculino e do feminino vai surgir uma nova vida. E ao mesmo tempo, segundo Heráclito, essa mudança não é uma mudança brusca, mas é harmoniosa, como a música. Das diferentes notas musicais, das diferentes cordas do violão, dos diferentes instrumentos musicais, vai sair uma harmonia musical, vai sair uma orquestra dali, né? Então, veja aquela frase que nós vimos, né? Que nós falamos aqui. Então, a guerra é o pai de todas as coisas. Então, guerra do quê? Entre as coisas diferentes vai surgir coisas novas. Como Heráclito justifica seu pensamento? Você percebe mudanças? Então, Heráclito diz que as coisas estão em mudança porque você olhando para a realidade, você vê que elas estão mudando. Sempre estão mudando. Tudo está mudando. Então, isso ele justifica. Como você percebe? Isso é pessoal. Como que você percebe as mudanças na vida? Né? Se trouxermos aí essa questão do coronavírus, que transformações que ninguém esperava, né? Aí você pode estar citando exemplos, né? Pode estar citando o exemplo dessa realidade que estamos vivendo, pode citar exemplo da economia que muda, da história que muda, das pessoas que nascem, outras que morrem, alguma coisa, o orgânico que pode virar adubo. E Parmênides de Eleia afirmava que só é identidade. O que é identidade? Que João é João. Aqui no Japão, nos Estados Unidos, hoje, enquanto ele estiver vivo, ele tem uma identidade, apesar das mudanças físicas, psicológicas que você pode ver, né, que é real, mas ele vai continuar sendo o ser João.
Então, a mudança é o não ser. Então, o que ele quer dizer assim? Como é que você pode dizer é e não é? Agora é, depois ele não é. Então, aqui eles estão discutindo a questão do devir não é não ser, né? Então, a mudança seria não ser. Então, eu sou e não sou. Como Parmênides defende a sua posição aí? Podemos, então, estar pegando os exemplos, né? Que, apesar de você mudar desde criança até hoje, e ainda que você vai mudar, não só o aspecto físico, mas psicológico, conhecimento, mas, você tem algo que permanece sempre, que você pode ser reconhecido. Aqui, para Parmênides, se uma coisa torna-se contrária a si mesmo, deixará de ser. Então, se uma coisa é contra ela mesma, né, o que vai acontecer? Autodestruição. Enquanto o Heráclito dizia que dos contrários, das diferentes notas musicais vai surgir a música, aqui o Parmênides vai dizer, não, se uma coisa é contra ela mesma, ela se destrói. Eu tenho uma indústria, eu tenho uma fábrica, mas eu sou contra eu mesmo, o que vai acontecer? Destruição. Conforme Parmênides, o que ocorre com uma coisa que se torna contrária a si mesma, aquilo ali, ela vai se autodestruir. Embaixo aqui, para Heráclito, a contradição é uma lei racional da realidade. Então ele está dizendo que é racional, que não é irracional, que tem uma lógica dentro das mudanças, das transformações. Então ele valoriza as mudanças, né? Para Parmênides, a identidade, essa que é a lei racional. Então um diz assim, que o que permanece é racional, o outro vai dizer, não, o que é racional é a mudança. Dois problemas. A mudança e os contrários existem e podem ser pensados. A identidade ou a permanência dos seres também existem, é verdadeira e pode ser... diante da diferença entre mudança e permanência, quer dizer, dessa diferença, as coisas mudam. Né? Aqui, mudança. E as coisas permanecem a mesma. E qual a solução? Podemos conciliar essas duas coisas? Penso que sim, porque assim como as coisas estão em mudança, mas tem algo que realmente... Né? Então é possível conciliar os dois pensamentos. Né? Uma coisa muda, mas não significa que ela deixa de ser ela mesma. Tem algo que permanece nela para sempre. A água, por exemplo, a água pode virar gelo, ela mudou. Ela pode virar vapor, ela mudou. Ela pode virar chuva, mudou. Ela pode virar várias coisas, mas ela vai continuar sendo H2O. Então, o Heráclito tem razão que muda, mas o Parmênides também tem razão que muda, que ela permanece. Ela mudou os vários aspectos, mas ela guardou o H2O, é a mesma composição química. Né? Então, ela houve várias mudanças, várias transformações, mas ela mudou. Se nós pegarmos o ouro que pode mudar num brinco, numa aliança, num anel, numa pulseira, ele mudou. Então, o Heráclito tem razão. Mas também o Parmênides tem razão quando diz assim, sim, ele mudou, mas ele continuou sendo ouro. Tá bom? Então, eu espero que isso ajude a você a poder resolver essas questões, essa atividade. Muito obrigado.